Uma turista gaúcha de 50 anos, a Gisele Madri Spencer César, foi presa em Salvador sob suspeita de injúria racial por ter cuspido e proferido ofensas contra uma ambulante negra no Pelourinho. E olha, ela teve uma medida judicial imposta pela Justiça da Bahia e ficará proibida de frequentar a Praça das Artes e outras áreas do Centro Histórico de Salvador. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no plantão do Meteoro. Dai, tudo bem? Conta aí pra Tudo gente, bem, sim. como é que é essa história dessa turista gaúcha? Tinha que ser do sul. E digo isso En- sendo eu uma pessoa que veio do sul. Então, Sophie, tinha que ser do Sul, né? A gente sempre fala sobre isso, porque, infelizmente, de fato, é uma região do país que traz realmente grandes problemas. Só que, nesse caso, espanta, né? Porque a pessoa estava no sul do país, estava, né, no Rio Grande do Sul, veio para a Bahia e, de acordo com a denúncia, ela tratou de forma ofensiva uma ambulante negra, uma trabalhadora ali da região do centro histórico, de forma muito violenta. Chegou a cuspir na mulher, proferiu palavras de péssimo, né, que apontavam diretamente a relação racial e dizia eu sou branca o tempo inteiro. E essa mulher, ela chegou a ser presa, a gente já falou um pouco dela aqui no Meteoro, ela chegou a ser presa, só que o problema, Sofia, é que ela foi solta 2 dias depois da sua prisão, numa audiência de custódia, ainda na audiência de custódia, e a medida máxima que o judiciário deu como punição foi o afastamento dela desse local em que ela acabou sendo presa por injúria racial. Mas tem muita coisa. Porque, por exemplo, é uma pessoa que chega na delegacia, se depara com um delegado negro, e sabe o que ela faz, Sofia? Não, sério, ela exige um delegado branco. Ela diz que quer ser atendida por um delegado branco. Olha o nível, a coragem. Sabe o que significa isso? A certeza da impunidade. Essa é a certeza da impunidade. Eu vou te pedir só para trazer na tela a matéria do G1, que aponta, né, as informações mais recentes sobre esse caso da Justiça Baiana, que determinou que a turista do Rio Grande do Sul, que cometeu, vou repetir, além de a Gisele Madri, Spencer César, além de usar de palavras de injúria racial, apontando o tempo todo que ela seria branca e a outra mulher uma negra, teria cuspido na vendedora ambulante no Pelourinho. Essa mulher, quando chega na delegacia, ela se depara com um delegado negro, ela foi levada para uma delegacia que é especializada em crimes de intolerância religiosa, crimes que envolvam a questão racial e a LGBTfobia, a Delegacia de Racismo, Intolerância Religiosa e LGBTfobia, que é a DECRIM, e quando ela chega nessa delegacia, ela diz que quer ser atendida ainda por um delegado branco, porque, logicamente, ela encontrou um delegado negro no espaço. E o juiz entendeu na audiência de custódia que o juiz Maurício Abagli, Oliveira, acatou um pedido do Ministério Público por ter entendido que ela poderia ser liberada diante de algumas medidas cautelares. Então, ela não pode frequentar a praça no centro histórico, a qual ela ofendeu a ambulante, por 12 meses. Eu acho que dificilmente ela volta para a Bahia, mas ela não pode frequentar a praça por 12 meses. Durante a audiência, a defesa da mulher pediu o relaxamento da prisão, alegando a ausência de materialidade da injúria racial e falta de demonstração de flagrância. No entanto, para a justiça, as duas questões estavam suficientemente demonstradas porque pelos elementos que foram colhidos durante a investigação. Ainda assim, o juiz decidiu colocar a mulher em liberdade provisória, considerando o posicionamento do Ministério Público da Bahia. Eu preciso agradecer muito ao Ministério Público da Bahia por ter se colocado contra o racismo, por ter medidas anti-violência racial tão fortes, porque a decisão do juiz foi embasada por
orientação do Ministério Público. O juiz poderia também não acatar. Tem isso, Sofia, mas ele seguiu de acordo com o Ministério Público, certamente identificando o histórico da mulher, identificando que ela possivelmente não causaria riscos, né, à sociedade, mas a gente precisa lembrar o que é o racismo, que deveria ser um crime inafiançável. A gente precisa lembrar sobre o que é o racismo. E o racismo é um crime que as pessoas dificilmente ficam presas por ele. Talvez por isso as pessoas tenham tanta tranquilidade em sair do seu estado, viajar quilômetros, chegar na cidade que tem a maior quantidade de pessoas negras fora do continente africano, Sofia, porque ela poderia ter escolhido qualquer cidade do país para viajar, mas ela veio para Salvador no verão. Salvador no verão não é uma cidade tão barata assim, então não foi por causa de economia. Então, assim, não entendo perfeitamente o que ela quis fazer, mas ela queria tirar fotos ali com as pessoas negras e dizer que era descolada nos amigos. Mas não dá para manter por muito tempo. Esse é um grande problema. A dinâmica socio-racial é uma dinâmica muito delicada. A pessoa não consegue manter por muito tempo. Não dá para vir só tirar umas fotos das pessoas dizer assim, eu amo a Bahia, eu sempre quis me relacionar com um homem negro, eu não sou racista porque eu já namorei um homem negro, eu tenho até amigos que são negros. E é complicado, Sofia, enquanto a gente não tiver de fato punição, nada vai acontecer. E aí, só para finalizar a decisão da justiça, ela vai ter que seguir, a Gisele vai ter que seguir algumas outras medidas cautelares, ela vai ter que comparecer na audiência, no local em que for designado, todas as vezes em que houver uma modificação no processo, nos passos do processo, desde que ela seja intimada, ela vai ter que manter um endereço atualizado, ela tem que comparecer de forma bimestral em juízo, por um ano, a partir dessa semana agora, semana que passou agora, ela vai ter que aparecer pelo menos a cada 6 meses, né, em juízo. Ela tem a proibição de se ausentar da comarca de Porto Alegre, a sua cidade de residência, por um período superior de 10 dias sem autorização judicial, e ela também não pode manter contato com nenhuma das vítimas ou testemunhas. Eu vou dizer uma coisa para você, Sofia, saiu barato. Saiu muito barato. E agora, a mulher que Saiu bem sofreu a barato. violência, só para a gente identificá-la, né? A vítima, né, que sofreu a violência, que é a trabalhadora ambulante, a Hannah, ela disse que aconteceu o seguinte, entre aspas, eu fiz uma venda e retirei o balde de um cliente. No momento que eu passei por ela, ela falou o seguinte, vai mais um lixo. Eu questionei a ela e ela reafirmou que eu era um lixo e deu uma escarrada em mim. Ela correu e eu perdi ela de vista. Ela teve problemas com outras pessoas, a segurança estava tentando retirar ela do local do evento. Foi no momento em que ela foi ali apreendida, né, presa e levada para a delegacia. O tempo todo ela dizia, olha os meus olhos, eu sou branca. E por isso ela foi conduzida para a DECRIM. E aí, Sophie, só para a gente deixar, para todo mundo que queira vir fazer um passeio por Salvador, a DECRIM, que é essa delegacia que cuida de casos de intolerância religiosa, de racismo e LGBTfobia, que é uma delegacia maravilhosa, inclusive, foi uma delegacia indicada a criação dessa delegacia foi indicada por um deputado estadual do PSOL, que é o Wilton Coelho, um deputado estadual super combativo, porque, infelizmente, Salvador, de acordo com uma pesquisa recente da Defensoria Pública, do Ministério Público, Salvador é uma das cidades com mais alto índice de racismo, de casos de intolerância religiosa e de racismo, de denúncias de racismo. Olha só que absurdo, mas acontece. E, inclusive, tem uma frase antiga, né, de um político que é pense no absurdo acontece na Bahia, é exatamente isso. E sim, temos uma taxa na Bahia de 89% da população negra, entre pretos e pardos. Sofia, eu vou te pedir só para trazer o vídeo do delegado Ricardo Amorim, que é o titular dessa delegacia DECRIM, porque ele dá um alerta para qualquer tipo de turista que queira vir para Salvador. Inclusive, eu vou elogiar o trabalho do delegado Ricardo Amorim, porque é uma delegacia muito... O trabalho da delegacia é um trabalho feito de mão em mão. O delegado, o escrivão e mais alguns agentes, e eles estão aí na luta para coibir esse tipo de crime, fazendo a parte deles. Mas, às vezes, o Ministério Público, às vezes, o Judiciário não ajuda muito, Sofia. Então, vamos ouvir o delegado?
Pois bem, tem um tempo que eu desativei meu Instagram. Bom tempo, 2 meses mais ou menos. Mas voltei aqui só para dar um recado. Inclusive, eu tô de férias, passei aqui na delegacia simplesmente para agilizar uma investigação de um crime de racismo praticado por uma mulher que veio do Sul e cometeu um crime de racismo aqui em Salvador. Então eu vim aqui só para dar um recado, uma orientação, um conselho gratuito para todas as pessoas que estão pensando em vir para Salvador. A gente está no verão, o carnaval está chegando. Todas as pessoas que pensam em vir para Salvador, que dizem que querem sentir a energia do baiano, querem sentir o axé, querem conhecer a nossa cultura, mas no fundo vem para cometer racismo, não vê. Fica no seu estado, porque não faz nenhum sentido uma pessoa sair lá do seu estado achando que vai chegar aqui e vai cometer racismo, não vai dar em nada. Vai dar. Então, deixa essa orientação, pega esse dinheiro, vá para a Alemanha, vá para a Suíça, vá para a Argentina, mas não venha para Salvador. Se vier para Salvador, ainda vai correr o risco de se deparar com um delegado preto, investigador preto, escrivão preto, que a gente tem aqui sim, e vai acabar se arrependendo. Então, fica aí o conselho, se tiver esse tipo de pensamento, não venha para Salvador. A gente tem delegacia de combate ao racismo e aqui o racismo não se cria. Valeu? Tamo junto. Eu só vou Pois é, destacar uma coisa aqui nessa tela. sim. Oi, tudo bem, Sophie? Então, sou eu. E observe que tem um símbolo ali bem característico, né? Um símbolo assim de fogueira. É isso, Sophie. É um trabalho bem difícil que essa galera vem fazendo, mas é um trabalho necessário. Então, excelente mensagem do delegado Ricardo Amorim, e a gente espera que nas próximas vezes, porque infelizmente né, vão ter outros casos de racismo, que o judiciário também faça a sua parte, assim como aconteceu com a pessoa que denunciou, com a vítima, a Hannah, né, a trabalhadora ambulante, com o segurança conseguiu prender a mulher, com a equipe que a conduziu para a DECRIM, assim, sabe, por diante, que infelizmente ela saiu, mas tudo bem. É isso, Sophie. É isso daí. A cara de pau dessa turista é uma coisa incrível. Ela é levada para a delegacia de crimes raciais e ainda tem a cara de pau de pedir um delegado branco. Agora, eu vou ter que dar razão para ela, porque ela que fez isso acreditando que não ia dar em nada, e de fato deu em muito pouco, né? Não vou dizer que não deu em nada, porque alguma medida restritiva aí teve, mas vamos e convenhamos, muito pouco, saiu muito, mas muito barato. Então, ela meio que tinha razão. Que merda. Ficamos por aqui, Dai. Ficamos, Sophie. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.